Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O Renato deu uma porrada, deu um esporro nos dirigentes do Grêmio. Assim que terminou o jogo contra o Náutico, ele deu entrevista coletiva e falou muito forte sobre a incompetência que rondou o clube nos últimos tempos. Na verdade, o Renato já tinha dado uma tinta na coletiva da última semana, quando ele disse que pessoas competentes podem pisar no vestiário. O problema é quando pessoas que não têm competência e que não entendem de futebol, nas palavras dele, Renato, começam a pisar no vestiário, começam a ter voz ativa no vestiário. E disse mais, disse que com ele, pessoas que não entendem de futebol, pessoas que são incompetentes, não pisariam no vestiário do Grêmio. Renato disse isso textualmente na coletiva da semana passada. Agora, depois do jogo contra o Náutico, com o acesso garantido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Renato já tinha prometido que depois do acesso ele falaria algumas coisas. E o Renato cumpriu. Ele pegou pesado, ele falou forte sobre muitas coisas que, segundo ele, aconteceram no Grêmio nesses últimos tempos. Por exemplo, a incompetência no departamento de futebol. O Renato não quis falar nomes, não quis falar sobrenomes, mas convenhamos, gente, ele foi muito direto em relação àqueles que comandaram o futebol do Grêmio nesses últimos tempos. Vocês, por acaso, lembram de quem foram? Eu lembro e vou contar para vocês. Antes disso, aquele pedido clássico que eu faço em todos os vídeos. Inscrevam-se nesse canal. A gente bateu na última semana a marca de 25 mil inscritos por aqui. Uma marca legal, mas que pode ser ainda maior. Então, faça parte dessa comunidade de gremistas aqui do YouTube. Inscreva-se nesse canal e deixe o like no vídeo. Todo mundo sabe que o Renato, ele é um desafeto público do CEO do Grêmio, que durante muito tempo acumulou, inclusive, a função de executivo de futebol, o senhor Carlos Amodeu. Na outra passagem de Renato, Renato chegou a dizer que ele manda no futebol e Amodeu manda na arena, falando das coisas financeiras do clube. Pois é óbvio que o Amodeu foi um dos caras para quem o Renato deu essa indireta, mas não foi só ele. Sabem por quê? Porque teve uma resposta em que o Renato foi além. O Renato disse, tem algumas pessoas que colocaram o Grêmio nessa situação? E eu pergunto para vocês, naquele estilo, Renato, onde estão essas pessoas hoje? Essa resposta especificamente não foi para o Amodeu, porque o Amodeu segue no Grêmio. Essa resposta especificamente foi, por exemplo, para Marcos Herrmann, membro do Conselho de Administração, vice-presidente eleito, portanto, braço direito de Romildo Bolzan Júnior, e que foi o primeiro vice-presidente de futebol pós-Renato. E mais, quando caiu Thiago Nunes, que foi o técnico que sucedeu o Renato lá atrás, Marcos Herrmann ouviu dos jogadores do Grêmio um pedido para que o Renato voltasse. Marcos Herrmann disse não e, obviamente, isso chegou até os ouvidos do Renato. Outro vice de futebol que passou pelo Grêmio nesse período foi Denis Abraão. E é óbvio que o Denis também foi um dos atingidos por essa indireta do Renato, além, é claro, de Cláudio Oderich, também vice-presidente eleito, também membro do Conselho de Administração e que deu no finalzinho da última passagem do Renato algumas declarações bem fortes contra o treinador quando ele ainda estava no comando técnico do Grêmio. Posto isso, gente, opinião, Renato não é santo. Renato tem culpa no cartório. O Renato, eu digo há muito tempo, ele é o responsável, o mentor intelectual do rebaixamento do Grêmio. O Renato foi o cara que montou aquele grupo de jogadores com as unhas desse tamanho, grupo esse que rebaixou o Grêmio para a segunda divisão. Posto isso, o rebaixamento só aconteceu moldado por conta daquilo que o Renato fez, mas o rebaixamento só aconteceu porque a direção do Grêmio sempre foi pífia, sempre foi patética, sempre foi desgraçada, sempre foi incompetente. Então, nessas críticas, especificamente nessas críticas, aqueles que comandaram o departamento de futebol do Grêmio, o Renato tem absoluta razão. E tomara que o próximo departamento de futebol não seja tão incompetente, não tenha tanta imperícia, não tenha tanta incapacidade quanto esses últimos montados pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, que inclusive colocaram o Grêmio na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, onde com muito custo, com muito suor, finalmente conseguimos sair.